Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou under serviço e hoje vamos falar de um jogo de cartas que tem dado que falar. É uma novidade da Mebo Games, estamos a falar de Alegra. É o chamado Golf Family Game de Bela Luca, distribuído e traduzido em Portugal pela Mebo Games, 2 a 6 jogadores, para idades superiores a 8 anos, com uma duração média de 30 a 40 minutos. Aqui está ele, o Alegra, esta pequena caixinha cheia de maravilhas. E no jogo de Alegra temos que, através de troca, descarte de cartas, conseguir eliminar as cartas da nossa área de jogo, fazer o chamado 3 em linha ou 3 em coluna, para eliminar as cartas da nossa área de jogo, para no fim, e aí é que está o truque, termos o menor número de pontos possível. Ou seja, neste jogo estamos a tentar ficar com menos pontos negativos e não pontos positivos. Vamos a um pequeno tutorial e já voltamos com as nossas considerações finais. Portanto, pessoal, temos aqui um setup para 3 jogadores. Tivemos que remover 2 cartas de cada número, porque para 2 e 3 jogadores temos que remover estas cartas. É 2 de cada. De 4 a 6 é jogar com as cartas todas, ok? Depois o que é que tivemos que fazer mais? Demos 12 cartas a cada jogador, que são colocadas nesta posição, ou seja, 3 linhas, 4 colunas. Cada jogador revela 2 à sua escolha. O restante baralho de cartas é colocado aqui virado para baixo, vira-se uma, que é a pilha de descarte, e antes de começar a jogar, cada jogador tem esta token vermelha. Porque esta é a nossa área de jogo, mas nós jogamos com a nossa área de jogo mais uma coluna da área de jogo do nosso oponente à esquerda. Portanto, a minha token foi colocada aqui, quer dizer que esta coluna também é minha. A do jogador número 2 colocou a dele ali naquela coluna do jogador número 3 e o jogador número 3 colocou aqui. Portanto, esta coluna pertence-me a mim e ao jogador número 3, ok? Esta pertence-me a mim e ao jogador número 2 e aquela pertence ao jogador número 2 e ao jogador número 3. E estamos prontos para jogar. O jogo decorre ao longo de 3 rondas. No fim de cada ronda conta-se os pontos que nós temos. E o objetivo do jogo é ter menos pontos. No fim das 3 rondas, quem tiver menos pontos, ganha. Dentro de cada ronda há várias coisas que nós podemos fazer, e eu já vou explicar, e é determinado o fim de cada ronda quando um jogador revela todas as cartas na sua área de jogo ou fica sem cartas na sua área de jogo, ok? Vamos fazer um close-up aqui na área de jogo e vamos eliminar ali a área dos outros jogadores apenas para explicar melhor como é que se joga, ok? Vamos a isso. Portanto, já mudei aqui a área de jogo, temos aqui uma área de jogo mais focada em nós. Coloquei ali o jogador 2 na diagonal para termos uma visualização melhor daquela coluna que também é nossa. Ali o jogador número 3 está ali ao abandono, não importa, porque ele para esta explicação não interessa. Qual é o objetivo do jogo? Vou repetir. É eliminarmos o maior número de cartas possível com o número mais alto. Ou seja, o que importa aqui é ficarmos na nossa área de jogo com os valores mais baixos. Aqui ganha o jogo quem tiver uma pontuação total menor, ok? Temos que pensar ao contrário. E como é que eliminamos as cartas da nossa área de jogo? Fazendo 3 em coluna ou 3 em linha, ok? Quais as ações que podemos fazer no nosso jogo? Podemos fazer, e esta é já a primeira, retirar uma carta do baralho ou da pilha de descarte, temos ali já um set. Se tirarmos do baralho, temos que revelar a carta. No momento em que revelamos a carta, tanto o jogador 2 como o jogador 3 podem bater na mesa. Se baterem na mesa, querem dizer que estão interessados na carta e eu posso escolher dar a carta a eles, ok? Trocar a carta, por assim dizer. Mas não sou obrigado, posso querer ficar com a carta. Então neste caso o que acontece? Se eu ficar com a carta é muito simples. Eu chego aqui, escolho um espaço e troco a carta. Pode ser por esta, e se eu fizer, revelo e esta vai para a pilha de descarte. Ou pode ser uma que já esteja revelada. Por exemplo, eu posso trocar por este set. E este set vai para a pilha de descarte. Pronto. Vamos supor que os 2 jogadores bateram na mesa a dizer que estão interessados. Eu escolho um ou escolho outro. Vamos supor que eu escolho aqui o jogador 2. Ele pode fazer o seguinte, agarrar na carta, que agora é dele, e decidir trocá-la por uma carta que esteja ou virada para cima ou virada para baixo. Vamos supor que ele troca por esta. Portanto, o jogador revelou a carta que trocou e é o número 5. Agora sou eu outra vez, ou seja, eu dei-lhe a carta, tenho que ser recompensado por isso. Portanto, posso vir aqui à minha área de jogo do meu oponente e retirar uma carta. Eu vou retirar esta que é -1, como é óbvio. É a mais baixa, é a que me interessa neste caso. O que é que eu posso fazer? Eu posso ou descartá-la e revelar uma das que aqui está,
ou posso trocá-la por uma que tenho na área de jogo. Eu não vou arriscar, vou trocar por uma que tenho na área de jogo e isto é descartado. O jogador número 2, que tinha esta na mão, vai colocá-la no espaço vazio. Aqui, ok? E esta jogada está feita. Se por acaso, quando o jogador 2 recebeu esta carta, a número 2 também, e já havia 3 em linha, ele limpa imediatamente a mesa, ok? E coloca tudo na pilha de descarte. No meu caso, só no fim do meu turno é que eu limpo a mesa, ok? Se por acaso eu tivesse tirado uma carta, vamos supor que tirava esta, e ninguém bateu na mesa, ninguém quer a carta, porque é muito alta, e eles não têm nenhuma na área de jogo para fazer o 3 em linha, então eu faço o seguinte, ou troco por uma carta que está em jogo, seja ela virada para cima ou virada para baixo, ou descarto. No caso de descartar, posso escolher uma carta daqui da minha área de jogo e revelá-la. Pronto, está feito. E passamos para o jogador a seguir e passa a ser o jogador número 2, o primeiro jogador. Agora vamos supor que temos este dilema assim. Eu retiro uma carta, saiu-me um 6, decido substituir por esta. Houve jogadores que bateram na mesa, mas eu rejeitei o call deles, ignorei. Esta vai para a pilha de descarte. E eu agora tenho de decidir se faço o 3 em linha ou o 3 em coluna. Não posso fazer os dois. Portanto, vamos supor que eu faço o 3 em linha. Limpo a mesa. Tenho aqui um espaço no meio, mas é como se o espaço não existisse. É como se isto ficasse assim, ok? Portanto, eu acabo por conseguir fazer também o 3 em linha. Temos que ignorar estes espaços em branco, ok? Vamos supor este exemplo. É o meu turno. Tenho um 6 aqui e tenho um 6 ali na coluna que pertence a mim e ao meu oponente. Eu revelo uma carta, se um 6. Eles fazem call, eu ignoro, troco por esta, revelo, olha, por acaso também era um 6, vai para a pilha de descarte e fiz 3 em linha, portanto isto é removido, ok? Portanto, estou-me a ajudar a mim e acabei por ajudar o meu oponente, mas às vezes isso acontece. Quando já não houver cartas, que são neste caso 15, na área de jogo de um jogador, tiverem sido viradas ou limpas, ou que seja, 15 é estas que aqui estão, mais as da coluna, ok? Tem que estar revelada ou completamente eliminadas. Aí inicia-se o fim do jogo. Quem ativa o fim do jogo tem que dar mais uma ronda aos outros jogadores, ou seja, mais um turno. Se eu conseguir limpar ou revelar esta área e esta, os meus oponentes podem jogar mais uma vez para ser equilibrado. E como é que se faz a pontuação? Muito simples. Tens que ser o jogador com o menor número de pontos nesta ronda. Caso contrário, caso sejas o jogador com o maior número de pontos positivos, eles contam a dobrar. Portanto, neste caso, se eu fosse o jogador com mais pontos, eu teria que multiplicar por 2, ok? Caso não fosse, se houvesse alguém que tivesse 17, seria essa pessoa. Se tiveres um resultado negativo, esses pontos valem apenas metade e pode ser que dê um resultado com meios pontos. Apontas tudo num papel, claro. Os meus oponentes têm ali as cartas viradas para baixo, mas no fim do turno, deles jogarem as rondas que têm a mais, eles têm que virar as cartas, claro, para se fazer a pontuação. No fim do turno, quando se está a somar as pontuações, tem que se revelar as cartas todas, para se poder fazer o somatório. Depois de tudo contado, volta-se a baralhar tudo, volta-se a distribuir tudo e jogamos mais uma ronda num total de 3. No fim da terceira, soma-se os pontos das outras rondas e vê-se quem é que tem o menor número de pontos e esse é o vencedor. Devo dizer que os jogadores podem negociar, podem falar à vontade, negociações estão em cima da mesa. Estas colunas também contam para a minha pontuação, mas para a pontuação do meu oponente, portanto, isto dá-me 6 pontos, mas também vai dar 6 pontos ao meu oponente na contagem final. Se, por acaso, eu conseguir limpar todas as cartas da área de jogo, ou seja, isto e isto, eu ganho um bónus de 10 pontos negativos. Numa partida para 2 jogadores não é possível bater na mesa, não faz sentido. E depois tem várias variantes em que podem decidir se são 3, 2, 4, 5, 6 rondas, não importa, ou se tem uma pontuação máxima e quem atingir essa pontuação o jogo termina, ok? Portanto, é um jogo que dá para fazer bastante variação daquilo que faz o trigger do fim do jogo. Pronto, e isto é uma explicação muito simples de Allegra. Vamos às considerações finais.
Como puderam ver, é um jogo bastante simples, não tem assim tantas regras quanto isso. O jogo parece confuso ao início, mas é bastante fácil de compreender. É um jogo que eu acho que ao fim de uma partida ou duas já se consegue perceber as mecânicas do jogo, mas é um jogo que até poderá ser um bocadinho difícil de dominar, no sentido de seres um bom jogador é preciso alguma prática. Eu vou confessar que este jogo, quando o vi e o recebi por parte da Mebo Games, agradeço já o envio e o apoio ao canal, eu fiquei um bocadinho de pé atrás. Depois de jogar, fiquei fã do jogo, fiquei obcecado por jogar mais e mais. É um jogo bastante divertido, que é fácil de transportar, não é preciso assim tão bem uma mesa muito grande, e é um jogo que faz com que cada partida uma pessoa tente técnicas diferentes para tentar cumprir os objetivos. Eu acho que é um jogo para qualquer tipo de jogador e para qualquer idade. Se eu tiver que pôr um defeito no jogo, será a qualidade das cartas. Atenção, as cartas não são de má qualidade, mas não são aquela qualidade premium que nós vemos, por exemplo, nas cartas de Magic. Como isto é um jogo que estamos sempre a mexer nas cartas e muito facilmente fazemos 2, 3 partidas seguidas, as cartas vão ter algum desgaste. Eu, pessoalmente, que sou muito das mãos, vou ter que ter sleeves, capas para este jogo. O que acontece é que se eu colocar as capas, as sleeves, nas cartas, elas não vão caber nesta caixinha, ok? Porque elas mal cabem aqui, agora sem capas, imaginem com as capas de proteção. Portanto, eu além de ter que comprar as capas, vou ter que comprar uma caixa de transporte, e existem várias em várias lojas, não são assim tão caras, custam 3, 4 euros, algumas 5 euros, depende do estilo que vocês queiram. Eu tenho alguns jogos assim que não estão nas caixas originais porque não cabem na caixa devido às sleeves, tenho que ter caixas próprias para isso, mas não acho que seja uma despesa assim tão avultada porque o jogo em si também é barato. É o único ponto negativo que eu tenho do jogo, é mesmo as cartas não serem premium, e aconselho mesmo que é quase, eu acho que é quase obrigatório, se vocês quiserem estimar este jogo, é quase obrigatório usar sleeves. De qualquer forma, é um jogo brutal, bastante divertido, gostei das cores, do design das cartas, é bastante simples, mas é bastante colorido, leva ao selo de recomendação da Zombie TV pela sua simplicidade e ao mesmo tempo profundidade no que toca à jogabilidade. Em termos de temática, é um jogo abstrato, não tem assim tanta temática quanto isso, mas gostava de saber a vossa opinião, deixem nos comentários o que é que acharam deste jogo. Já sabem, somos criadores de conteúdo independentes, dependemos do vosso apoio, portanto partilhem, subscrevam o canal, carreguem no sininho para não perder as notificações e nenhum vídeo que possamos lançar de futuro. Bons filmes, boas leituras e bons jogos, até à próxima.